Boa noite, amigos e amigas que nos dão a honra de nos acompanhar nesta live, nesta apresentação ao vivo, especialmente aqueles irmãos e irmãs que frequentam o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Fazenda Rio Grande, Paz e Caridade Dom Bosco de Fazenda Rio Grande, uma cidade do Paraná, da região metropolitana de Curitiba. É uma alegria estar com vocês, refletindo um pouquinho, que possamos aproveitar estes momentos para elevarmos os nossos pensamentos e para iniciarmos efetivamente, vamos rogar a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a sua presença entre nós. Temos consciência de que sozinhos pouco somos capazes. Precisamos, querido amigo, da tua presença, da tua energia e da tua inspiração. Sê conosco neste momento de reflexão, que possamos aproveitar estes momentos para nos sentirmos melhores e nos elevarmos um pouquinho. Sê conosco, querido amigo. Que assim seja. Bom, meus amigos e amigas, é uma alegria estar com vocês. Sejam bem-vindos aqueles que estão a nos acompanhar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí já com saudade dos nossos encontros presenciais, mas temos que enfrentar desta forma um pouquinho aí a distância, mas a tecnologia nos auxilia neste processo. Hoje vamos falar de 4 compromissos, os 4 compromissos. Que compromissos são esses? Vamos ver pela frente quais são estes compromissos. Nós devemos viajar um pouquinho pela história e relembrar que Deus sempre nos auxiliou e nos mandou os recursos necessários em cada época, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa evolução espiritual e cultural. Deus foi mandando as lições apropriadas a cada momento. Mas necessário sempre foi de que de vez em quando viesse alguém fazer um agrupamento dessas lições que estavam esparsas pelo mundo. E lembramos aí da primeira grande revelação com Moisés, que ele faz a primeira grande aproximação dos ensinamentos. Depois tivemos a presença de Jesus e o próprio Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O próprio Espírito de Verdade, que é o Cristo trazendo e gerenciando o cumprimento da sua promessa de um novo Consolador para relembrar e para esclarecer todas as coisas. O Espírito de Verdade, ou o Cristo na figura do Espírito de Verdade, faz o gerenciamento e deixa uma série de mensagens, e Kardec coloca no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo uma série de mensagens. E o Espírito de Verdade vai nos dizer: venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, unir o bem em feixes, o bem que estava esparso pela humanidade. É isso que estamos falando, pegando essa fala do Espírito de Verdade. E isso sempre ocorreu. Depois, foi necessário reviver o cristianismo e trazer novos esclarecimentos através da terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Portanto, temos aí uma sequência. Mas muita gente, por exemplo, os orientais não estão envolvidos no cristianismo, ou não estavam envolvidos no cristianismo, os africanos, os americanos daquela época, porque já tinha gente por aqui, também não estavam envolvidos. E estes estavam abandonados por Deus? Obviamente que não. Todos fomos sempre protegidos e amparados por Deus de acordo com a nossa cultura. Então, em todos os lugares chegou alguém, ou chegaram seres que foram auxiliando no processo de evolução daquele povo, daquela região, de acordo com a sua cultura. Pensamos aí nos orientais, pensamos em Buda. Mas eu vou trazer aqui, e Kardec fazendo uma análise lindíssima a respeito desses precursores que preparam um terreno em vários lugares e depois vem alguém para fazer um agrupamento, como disse o Espírito de Verdade. Ele faz um belo tratado de análise
na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de Sócrates e Platão como precursores do cristianismo, preparadores de terreno, e ele vai mostrar uma análise lindíssima. Quais as lições de Sócrates e Platão que nós vamos encontrar em Jesus depois? Claro que complementada, reforçada, vivida por Jesus e por depois, os seus discípulos e evangelistas, na sequência. Também fala dos essênios, um povo que vivia de acordo com a proposta do Cristo já antes do Cristo. Tudo preparação de mentes para que depois o emissário fosse aceito. Já imaginou se não tivesse essa preparação? Mesmo com essa preparação, Jesus foi crucificado. Imagina se não tivéssemos. Nos orientais nós tivemos Budas e outros. E os povos que viveram na América? Também receberam seus emissários. E aqui eu vou utilizar exatamente uma história de um povo que viveu onde hoje é o México. Eram chamados toltecas. Este povo tinha sua cultura e uma estrutura social bem interessante. 1000 anos antes de Cristo, um jovem tolteca, preocupado com os ensinamentos e como as coisas andavam, naquela época as coisas eram meio complicadas, difíceis, e ele estava preocupado. Nos nossos dias agora não temos nada complicado, está tudo fluindo socialmente para as pessoas de uma maneira espetacular, de um crescimento espetacular. Pois é, há 3.000 anos atrás nós também tínhamos estas coisas e algumas persistem até hoje. Mas este jovem tolteca preocupado, que estava, ao dormir, ele teve um sonho. Ele sonhou que estava dormindo numa caverna e que saiu do corpo. E ele vira seu corpo dormindo. E ele saiu do corpo e saiu da caverna. Ao sair da caverna, ele observou o universo. Ele observou as estrelas, as luzes das estrelas, mas percebeu que ele estava iluminado. E ele percebeu que a luz não era das estrelas. A luz que estava nele era dele. Era a irradiação dele. Aí ele foi entender e chegou à seguinte conclusão, que o ser humano tem luz própria. Que o ser humano é pura luz, é amor. Mas que precisa deixar essa luz irradiar-se. 1000 anos antes de Cristo. E Jesus nos diz o quê? Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Mostrando que nós temos a centelha divina em nós. Que nós temos essa luz. Portanto, vocês vejam que as lições chegando, as mesmas lições, porque a verdade chega em vários lugares, com variadas roupagens, mas é a mesma verdade. Porque a verdade não pode ser diferente, verdade é verdade. Então, esse jovem tolteca chegou a esta conclusão, que nós somos deuses, que nós somos luz, que nós somos puro amor. Mas precisamos irradiar essa luz à nossa volta. Jesus vai nos trazer isso 1000 anos depois. E o povo onde Jesus nasceu e as imediações não tinham nem conhecimento desse povo tolteca, não tinham nem sabiam que eles existiam. Portanto, esse jovem resolveu levar esta ideia ao povo e fazer as pessoas compreenderem que elas eram seres divinos. Mas o povo não compreendeu. Não conseguia entender a sua mensagem. Aí a gente vai 1000 anos depois, lá na Galileia, lá na Judéia, e vemos que Jesus, com toda a luz que ele trouxe, não foi compreendido. Tanto que foi crucificado. Poucos o compreenderam. Então o jovem tolteca resolveu criar uma organização que pudesse tratar desse assunto e ir passando para gerações futuras até que um dia todos pudessem apropriar-se deste conhecimento e desta compreensão. E foi iniciando pessoas, criou os iniciados, que eles chamavam de Nagual. E estes iniciados criaram a cidade onde eles tratavam destas lições trazidas e desvendadas porque foram intuídas a este jovem. E criou a cidade chamada Teotihuacan. E esta cidade, Teotihuacan, mais tarde, ela foi conhecida como a cidade onde os homens viravam deuses. Por que viravam deuses?
Porque este jovem criou 4 compromissos para que as pessoas pudessem melhorar suas relações, suas vidas, sua relação consigo mesmo e com seu próximo. E estes ditos Nagual, eles procuravam pôr em prática esses 4 compromissos e, ao colocar em prática, a cidade deles virou a cidade onde os homens viravam deuses. Eles eram deuses. Porque eles reconheceram esta grandeza que está no ser humano. O que nós hoje podemos dizer, a centelha divina está em nós. É isso que Jesus nos diz, vós sois deuses. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Portanto, ele está nos mostrando este caminho. Então, e o jovem tolteca, e na sequência, aqueles seus discípulos, né, e aqueles que seguiram, os iniciados que seguiram as suas orientações, viravam deuses, porque mudavam seus comportamentos, suas atitudes, viravam seres diferentes. 1000 anos antes de Cristo. Então, e esta filosofia de vida, ela foi transmitida, de boca em boca, até chegar aos nossos dias. Dom Miguel Ruiz, herdeiro e um nagual dessa cultura, nos nossos dias, resolveu que era hora do mundo conhecer estas lições. E escreveu o livro Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima destes 4 compromissos trazidos pelos toltecas. E o primeiro compromisso dos toltecas, nesta cidade especial, era que fazia desta cidade a cidade onde os homens viravam deuses. O primeiro compromisso era: tenha sua palavra impecável. O cuidado com a palavra. Aqui eu convido vocês que estão me ouvindo, parem para pensar um pouquinho. Sem querer rememorar as coisas ruins que fizemos, os conflitos que tivemos. Mas quanto por cento dos nossos conflitos estiveram associados a palavras mal colocadas? E quantas coisas boas quando as palavras são bem colocadas? Quando elas são isentas de pecado, porque impecável é sem pecado. Então tenha a sua palavra impecável. Quantas coisas boas com palavras boas nós conseguimos? Jesus com a sua palavra angelical, com o seu verbo musical, deixou lições para a eternidade na humanidade. Com seu verbo, ele deixou lições impressionantes para a humanidade, que 2000 anos depois nós ainda nem chegamos a compreender por completo. Então tenha a sua palavra impecável. Impecável significa sem pecado. Por que sem pecado? Porque ela não traz coisas negativas. Que a palavra está carregada de boas energias. A palavra é energia. Pode ser energia boa ou ruim. Então que ela contenha boa energia, que ela seja impecável. Ou seja, a palavra impecável é sem pecado. O pecado, eu costumo dizer que é um desvio em relação à lei. É uma atitude que não provoca resultado positivo. Apenas resultados negativos quando ela é pecaminosa. Ou qualquer outra ação que seja pecaminosa, ela produz resultados negativos. Então, o pecado é algo que produzimos de forma negativa. Então, tenhamos a nossa palavra sem pecado, impecável, que não tenham coisas negativas. Então, o pecado, ele é algo que retorna para nós de forma negativa. Ou seja, é algo que Dr. Fred Luskins, no livro O Poder do Perdão, ele vai dizer que o pecado é algo que faz... O próprio Dom Miguel Ruiz, no livro Os 4 Compromissos, que pecado é algo que produzimos contra nós mesmo. Por que contra nós? Porque lembramos de Jesus aqui. Jesus nos diz: a cada um segundo suas obras. Então tudo o que nós fazemos volta para nós. Então pecado é algo que fazemos contra nós. Aquilo que fazemos de bom, fazemos a favor de nós. Então, que a palavra não seja contra nós. Isso em doutrina espírita a gente entende pela lei de causa e efeito. É o que Jesus diz: a cada um segundo suas obras. Mas é a lei de causa e efeito. Fez, vai voltar. Então, quando
cometemos um pecado, seja pela palavra ou de outra forma, ou seja, quando atentamos contra a lei, nós estamos pecando. Mas estamos atentando contra nós. A gente não percebeu isso ainda. Todo mal que produzimos volta para nós. Todo bem que produzimos volta para nós. Simples assim, lei de causa e efeito. O pecado, como vai dizer Fred Luskes no livro O Poder do Perdão, ou esse comportamento doentio que nós temos, é como vírus de computador. Porque ele produz mágoa, a mágoa é um vírus que perturba a nossa ação. Como o vírus de computador estraga as ações e danifica e limita as ações de um computador, e às vezes até bloqueia por completo, a mágoa, o rancor, o ódio produzido por este equívoco cometido, vai bloquear as nossas ações, vai limitar as nossas ações, vai nos deixar perturbados e assim por diante. Então, é ter a palavra impecável. Mas aí eu pergunto, Jesus falou do cuidado com a palavra? Falou. Quando ele disse o que faz mal ao homem, não é o que sai pela boca. Não é o que entra pela boca, perdão, é o que sai. O que entra pela boca são os nutrientes. Às vezes pode até fazer algum malzinho para o nosso organismo, mas faz só para nós. Mas aquilo que sai da nossa boca é que faz mal. E como é que ele faz mal? O que sai das nossas bocas? As palavras. Então, se nós não cuidamos com a nossa palavra, nós vamos provocar resultados e ações e consequências negativas. Então, nós temos que analisar as nossas ações pelas consequências. É isso que Paulo de Tarso, de certa forma, nos convida quando ele diz: tudo me é lícito, eu posso dizer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. E como é que eu vejo o que convém e o que não convém? Aquilo que vai produzir o mal não me convém. Aquilo que vai magoar alguém não me convém. Aquilo que vai prejudicar alguém não me convém. Simples assim. Então nós temos que tomar esse devido cuidado. E como estamos falando da palavra, e a palavra, eu estimo que 70% dos nossos conflitos, por baixo, arrumamos pelo uso indevido da palavra. Então Jesus nos diz: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E o que sai? A palavra. Então nós precisamos refletir um pouquinho e tomar bastante cuidado, vigiar a nossa palavra, antes de agirmos, de repente, fazer uma prece, orarmos, principalmente quando estamos preocupados com a atitude de alguém, com o comportamento de alguém. Como é que a gente vai agir com essa pessoa antes de usar a palavra? Que façamos uma oração para sintonizar planos melhores, melhorar a nossa lucidez e vigiar aquilo que vamos colocar para fora, dentro de nós. A palavra é energia e ela vai longe e fica perambulando por aí e principalmente na mente daqueles que ouviram. Muitas vezes, eu outro dia estava indo de Campo Largo, onde moro, para Curitiba, para fazer uma palestra numa casa espírita em Curitiba. E na estrada, na rodovia, uns 20 e poucos quilômetros até Curitiba, daqui de Campo Largo, na rodovia eu vi de longe um caminhão e eu gosto de ler aquelas frases da cultura dos caminhoneiros. Tem coisas malucas, mas tem coisas boas. E de longe eu vi num caminhão: o mal do homem é... E tinha um desenho do lado. E eu não conseguia identificar qual era o desenho para saber qual era o mal do homem. Eu acelerei um pouquinho, me aproximei do caminhão e aí eu fui entender. O mal do homem é uma boca com a língua para fora. Cultura dos caminhoneiros dizendo a mesma coisa. O mal que produzimos com a nossa língua. E era uma língua bem comprida, viu? Com a nossa língua comprida, as palavras mal colocadas e assim por diante. Então, o primeiro grande compromisso dos toltecas era: mantenha sua palavra impecável. Muitas vezes nós nos aborrecemos e dizemos palavras indevidas, inadequadas, principalmente nas relações familiares, porque nós exigimos das pessoas aquilo que não combinamos, que não foi acordado, né? Por isso a ciência humana que trata da psique, nas nossas relações, muitas teorias dessas, elas propõem que façamos um contrato. A gente casa
e descobre que o parceiro ou a parceira ronca, e a gente fica aborrecido. Mas nós combinamos antes que não podia roncar, nós perguntamos antes. Cada ser é uma personalidade própria, cada ser tem características próprias. Se nós não aprendermos a conviver e perceber as diferenças culturais e uma série de questões que cada ser tem, nós vamos arrumar confusão. E normalmente as confusões nós exteriorizamos pelas nossas palavras, e muitas vezes indelicadas, quando não partimos, às vezes, até para a ignorância mais física, para a agressão. Está cheio de histórias por aí, por questões de comportamento, jogando para fora o nosso comportamento, o nosso mau comportamento, jogamos para fora aquilo que temos. Então temos que orar mais, vigiar mais e cuidar das nossas palavras, das nossas ações. Este era o primeiro compromisso dos toltecas. Tenha a sua palavra impecável. O segundo é não leve para o lado pessoal. Os outros compromissos eles têm a ver com o primeiro, ou seja, eles vão complementar o primeiro. Não leve para o lado pessoal. E nós adoramos levar as coisas para o lado pessoal. Principalmente quando nós adoramos ser vítimas. E o Dr. Fred Luskins, no livro O Poder do Perdão, ele vai dizer: se você gosta de sofrer, vai achar alguém que te ajuda. Com palavras, com gesto, com atitude, não importa. O problema é como é que você leva isto para você. Como é que você pega isto para você? Aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas fazem. Como é que você pega? Você pega para você? Se a pessoa está mal-humorada, você acha que é com você? Que o problema é com você? Não é. O problema é com ela. O problema é com as pessoas. Aquilo que elas têm aquilo que ela pode oferecer, e os níveis, os climas variam muito. Então, não podemos levar para o lado pessoal. E aí, como nós vivemos, temos que evitar as mágoas, os ódios, os rancores para vivermos melhores. Levar para o lado pessoal, diz Dr. Fred Luskins, no livro citado, é o primeiro ingrediente para a mágoa. Ele vai tratar nesse livro como é que nós nos magoamos. E o primeiro componente da mágoa é ter levado alguma coisa para o lado pessoal. O segundo componente é arrumar culpados. Isso está te lembrando alguma coisa? E o terceiro componente da mágoa, que completa a mágoa, é você começar a contar a sua história que causou a mágoa, da pessoa que lhe causou a mágoa, e você discorre essa história N vezes durante alguns tempos, enquanto você não vencer essa mágoa. Então, levar para o lado pessoal é o primeiro componente que nos faz adquirir a mágoa. E este componente, ele torna difícil o perdão depois. Porque quem se magoa, quem adquire a mágoa, acaba tendo que perdoar. Em algum momento nós temos que perdoar. Perdoar é para resolver o nosso problema, porque o problema de estar magoado é nosso. A mágoa, o ódio, o rancor prejudica quem hospeda. Então, para nos livrarmos disso, nós vamos ter que perdoar. O Dr. Luskins ele faz uma comparação de um controlador de tráfego aéreo. Ele tem muitas aeronaves para controlar ao mesmo tempo, para evitar acidentes, conflitos aéreos e acidentes, é claro, para cada um seguir o seu rumo, o seu curso, aqueles que têm que pousar, aqueles que têm que decolar, e o controlador de tráfego aéreo está ali. Isto tem um grau de tensão elevada. Ele fica tenso nisso. Tanto que, não sei se vocês conhecem, eu trabalhei na Força Aérea, eu sei que o controlador de tráfego aéreo ele trabalha 2 horas e fica 2 de folga, descansando, para depois voltar mais 2 num turno de 8 horas. Então, na realidade, num turno de 8 horas, ele trabalha 4 e descansa 4. Porque é muito tenso. E está mexendo com vidas humanas, com segurança e assim por diante. Então, o Dr. Luskins faz uma comparação metafórica, dizendo que a mágoa, o rancor, o ódio, estão associados, pode ser comparados com um controlador de tráfego aéreo. Nós somos os controladores e as nossas mágoas são aeronaves que nós temos que controlar. E é tenso.
Controlar problemas é tenso. Controlar mágoa é tenso. Só que essa aeronave não pousa nunca. Ficam circulando no nosso espaço mental. Alugamos, diz ele, muito espaço mental para a mágoa, porque começamos com a mágoa levando para o lado pessoal. 1000 anos antes de Cristo, os toltecas já sabiam que não deveríamos levar as coisas para o lado pessoal. Então temos que fazer essas aeronaves da mágoa pousar, para parar de perturbar nosso espaço mental. E como é que a gente faz ela pousar? Perdoando. Perdoando aquele que nos magoou. Acabando com esse negócio de que alguém é culpado pelos nossos problemas e assim por diante, e parando de contar histórias sobre a mágoa. Percebendo as pessoas. Então, se alguma pessoa, de alguma forma, colocou alguma coisa, alguma ação, alguma palavra que não foi do nosso agrado, o problema está nela, não está em nós. Ela precisa se cuidar. Ela foi indelicada. Então, ela não teve a palavra impecável. Nós não precisamos estar levando as coisas para o lado pessoal e podemos minimizar o peso de alguma coisa desagradável. Não precisa ser nem de imediato perdoando. É refletindo o que está acontecendo com essa pessoa. Principalmente se é uma ação que não é normal nela. Ao invés de levar para o lado pessoal, o que nós devemos fazer? O que está acontecendo com essa pessoa? E pensar, será que ela não está com algum problema? Será que ela não está precisando de um ombro amigo? Percebe a mudança de atitude em relação a alguma coisa mal colocada? Ao invés de levar para o lado pessoal e ficarmos ofendidos, o que nós podemos fazer? Verificar o que está acontecendo. E quando é uma coisa que não tem jeito, que aconteceu, foi um acidente ou coisa desse jeito, não adianta ficar traumatizados e vivendo aquele trauma, aquela mágoa, para o resto da vida. Temos que passar, deixar no passado isto. Então não levar para o lado pessoal. E pior ainda quando leva para o lado pessoal algum acidente que acontece que não tem ninguém culpado. A gente busca quem? Para construir a nossa mágoa? Levamos para o lado pessoal. Não encontramos quem culpar. A gente olha para cima e diz, Deus é culpado. Deus não é justo, eu não merecia isso. Não sei se vocês costumam ouvir essas coisas ainda, né? E aí a gente conta a história de quanto Deus foi ingrato comigo. Eu que sempre fui caridoso, cuidadoso, generoso, falo do Evangelho e Deus permitiu que acontecesse certa coisa desagradável comigo. Deus não é justo. E aí a gente fica culpando Deus. Vai ter que ter um culpado para a nossa mágoa, né? Por quê? Porque começamos levando para o lado pessoal. Podemos evitar a mágoa não levando as coisas para o lado pessoal. 1000 anos antes de Cristo, os toltecas sabiam disso. Este jovem tolteca chegou a essa conclusão e criou estes compromissos para construir a cidade onde os homens viravam deuses. Então nós temos que tomar os devidos cuidados. As pessoas que fazem ou dizem você alguma coisa, dizem muito mais delas. Então, se alguém fez alguma coisa ou agiu alguma coisa que não foi agradável para você, elas estão falando muito mais delas, não estão falando de você. Então, não temos que levar para o lado pessoal. E aí lembramos uma frase do Chico Xavier, também, uma colocação do nosso saudoso e querido Chico Xavier, né? Sobre o mal, ele dizia, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é que me faz mal. Percebem? Lei de causa e efeito aí? Ele sabia que se o mal que fazem para ele, vai fazer mal para a pessoa que o produziu. E o mal que ele produzisse, este voltaria para ele. Então o que faria mal a ele é o mal que ele produziu. Então, não temos que estar levando para o lado pessoal. É preciso que a gente tome os devidos cuidados para viver bem. Com a mágoa, com o rancor, levando para o lado pessoal, nós estamos alugando um espaço imenso na nossa mente, que perturbam outras ações que nós precisamos agir e assim por diante. E muitas vezes nós nos magoamos com tanta facilidade porque nos sentimos o centro do universo. O mundo tem que fazer as coisas do meu jeito. E não é, as pessoas são diferentes, tem coisas que não vão sair do nosso jeito. E nós temos que compreender. Somos todos diferentes, graças a Deus. Imagina se todo mundo pensasse que fosse do mesmo jeito. E assim por diante. Então falamos 2 compromissos, por enquanto, né? Tenha sua palavra impecável, não leve para o lado pessoal. E aí depois de levar para o lado pessoal as coisas, o que a gente faz? A gente tira conclusões. Se alguém chega aborrecido em casa, o esposo ou a esposa chega aborrecido em casa, diz alguma coisa atravessada, a gente leva para o lado pessoal
e já tira conclusões. Não me ama mais? Não gosta de mim? Deve estar com outro para chegar em casa desse jeito ou com outra. Né? E assim por diante, já vai tirando conclusões. Conclusões normalmente de acordo com o nosso centro do universo. Eu sou o centro do universo, então eu tiro conclusões, eu sou intocável e ninguém pode dizer nada ou fazer nada atravessado para mim. As pessoas fazem, às vezes, as pessoas às vezes não estão bem. Dom Miguel Ruiz conta uma história que Divaldo também nos contou numa de suas conferências, que certa feita uma mãe, chegando do trabalho, uma cientista, chega em casa com muita dor de cabeça, a filha estava cantando. E a filha estava cantando alto. A mãe com dor de cabeça, aquela cantoria estava a perturbá-la. A sua dor de cabeça. Até que um momento a mãe disse, por favor, para com essa cantoria, para com essa voz horrível. E a filha entendeu que era com ela. Que a voz dela era horrível e tirou conclusões que a voz dela era horrível. E se a mãe estava dizendo, é porque ela tinha a voz horrível. Porque a mãe era de confiança para ela, como os pais devem ser de confiança para os filhos. Né? E ela parou de cantar. E para não alongar a história, nosso tempo não nos permite, ela foi conduzindo isto em suas vidas dali para frente, parou de cantar, foi falando menos e foi tendo problemas no decorrer da sua vida dali para frente. O que ela fez? Ela precisou resolver depois fazendo terapia. Mas não podia ter resolvido com a mãe? Não poderia ter esclarecido com a mãe? Não de imediato a mãe estava com dor de cabeça, mas no dia seguinte, depois de algum momento, sentar, mãe, vamos conversar. Você diz que minha voz é horrível, minha voz é horrível? A mãe nem sabia que tinha dito isso, nem tinha consciência de que tinha dito isso. Ela usou uma expressão, digamos assim, de desespero em função da dor. Equivocada, uma palavra mal colocada. Uma palavra que não foi impecável. Mas ela tirou conclusões e levou para o lado pessoal. Poderia ter conversado com a mãe. E a mãe teria esclarecido, não, eu estava com dor de cabeça, não é nada disso, continua cantando, adoro ouvir você cantar. Não é? As coisas podem acontecer bem mais simples do que a gente possa imaginar. A gente encontra alguém na rua, conhecido, amigo, coisa parecida, ele passa no shopping, passa pela gente e não nos cumprimenta. O que a gente faz? Tira conclusões, leva para o lado pessoal, não vai com a minha cara. É um fingido, porque não está comigo, conversando e coisa, é todo bonzinho, todo legal, mas agora passou, fez de conta que nem me viu. É um mal educado. Já tira conclusões, já leva para o lado pessoal. Eu tenho uma história do meu avô. Meu avô estava andando na rua, passou por um ponto de ônibus, estavam várias pessoas aguardando o ônibus, e não viu as pessoas. Ele estava concentrado com algum problema e não viu as pessoas. E passou. Alguém ali naquele grupo conversou. E este velho deve ter ficado rico, porque passa pelos amigos e não vê, não cumprimenta e não fala com ninguém. Olha só, tirou conclusões. Apressou-se. Deve estar ficando rico. Não liga mais para os amigos. Já levaram para o lado pessoal. Meu avô, por sorte, ouviu. Voltou. Cumprimentou. Pediu desculpa, disse que ele estava distraído, que ele não tinha visto as pessoas e coisa e tal, que me desculpasse. E resolveu o problema ali. E até respondeu para os amigos. Estou rico, sim. Dinheiro não tenho. Mas tenho saúde e uma grande família. Meu avô era muito ligado à família. E eu trouxe isso comigo, eu digo que copiei isso dele, porque eu tenho paixão por família, pela família e assim por diante. Eu tenho uma grande família. Tanto que eu faço encontros de família. Por conta disso, eu já fiz 18 encontros de família durante a minha vida, reunindo a família. Tenho uma grande família. Olha que riqueza nós temos às vezes. E às vezes a gente se apega a coisas pequenas, ruins dentro da família e perde o principal patrimônio que temos, que são aqueles que estão conosco na jornada, no ambiente familiar. Seja no mesmo lar, seja na família mais ampla. Eu adoro a grande família. E acho que sou da família o único que conhece todos os descendentes dos meus avós, porque eu visito, eu vou ao encontro e assim por diante. Lições trazidas por meu avô. Ele cuidava muito da família. Então ele percebeu e não deixou o mal prosseguir. Porque o que isso poderia acontecer depois, mais para frente, as pessoas tirando aquela conclusão? Como o mal, as palavras equivocadas têm energia e parece
fogo em pólvora, parece fogo num rastilho de pólvora. Então ele foi e resolveu, conversou. Então nós podemos fazer isso, chegar e conversar. Temos que perceber que as pessoas enxergam a vida de acordo com a sua ótica, com a sua forma, e não vão fazer as coisas do nosso jeito. Então não podemos tirar conclusões. Às vezes alguém está com algum problema, então a gente pode fazer ajudar, tentar ajudar. Não, aí a gente tira conclusões, leva para o lado pessoal e às vezes até abandona uma grande amizade por causa de coisas bobas, por não percebermos que as pessoas pensam diferente, agem diferente e têm o direito de fazer isso. Tirar conclusões nos relacionamentos é um péssimo negócio. O melhor negócio é conversar. Por que você pensa assim? Por que você diz? Qual é a sua interpretação? E de repente aprendemos alguma coisa, porque às vezes as pessoas vão nos dizer alguma coisa que nós precisamos corrigir. Ou nós não temos nada para corrigir. Devemos ouvir aos outros. Santo Agostinho, respondendo à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, para o autoconhecimento, e o autoconhecimento como chave para a evolução, para a sabedoria, ele vai dizer que a gente ouça. Mas ele ainda toma cuidado, Santo Agostinho, não ouçamos os amigos, esses passam a mão por cima, né? Mas ouçamos os inimigos, tirando os excessos, eles vão saber quem nós somos. Então, ouvir alguém, saber o que alguém pensa a nosso respeito, pode ser útil para o nosso próprio progresso. Então, evitemos de tirar conclusões. Perguntar, dialogar, nos basear em fatos. Às vezes a pessoa diz alguma coisa atravessada para a gente já leva em conta aquela palavra mal colocada, aquela frase mal colocada. E a gente não analisa estatisticamente. É comum esta pessoa fazer isso? Ou foi uma eventualidade que você estranha? Principalmente se for uma eventualidade que você estranha, vai procurar a pessoa e ver se ela está precisando de ajuda. E se é comum a pessoa fazer aquilo, você já está acostumado. Ignora. Não adianta. Se puder contribuir para a pessoa melhorar, ok. Conversa com ela. Será que você pudesse mudar um pouquinho a sua maneira de falar, de agir? Não melhoraria as nossas relações? Podemos fazer a proposta, dialogar. Dialogar, pegar os fatos, conversar. Não deixar que esta interpretação equivocada, levar para o lado pessoal e tirar conclusões, nos conduz à mágoa, que às vezes fica anos nos remoendo. E tem mágoas que nós só vamos resolver na próxima encarnação, porque postergamos, né? Tanto que Jesus nos propõe: reconcilia-te com teu inimigo enquanto em jornada com ele. Né? Por que será? Porque senão vamos postergar a reconciliação. Nós temos que amar o inimigo para não termos inimigos. Então, que tal resolvermos o quanto antes essa situação para evitarmos problemas para o futuro? É uma boa dica. Então, temos que tomar cuidado com as nossas conclusões. As nossas conclusões também, elas são de acordo com o nosso ponto de vista, com a nossa cultura, com a nossa maneira de ver as coisas. Então, as conclusões que tiramos também têm muito a ver conosco. Então, temos que tomar o devido cuidado, não levar para o lado pessoal e não tirar conclusões. E, normalmente, as conclusões, no calor de alguma colocação ou de alguma ação imprópria, essas conclusões, normalmente, elas são apressadas e, via de regras, equivocadas, porque não levam em conta o pensamento, a estrutura, a cultura do outro. Então precisamos tomar este cuidado. E o último compromisso dos toltecas: dê o melhor de si. Dê o melhor de si com as suas palavras, que seja impecável. Dê o melhor de si para não levar para o lado pessoal. Dê o melhor de si para não tirar conclusões, para que a coisa funcione. 4 compromissos. Então dê o melhor de si. Vamos dar o melhor de nós em tudo que vamos fazer. Procurar. E aí tem aquela máxima: sintonizar com o plano maior, orar. Para que a gente se prepare para aquilo que a gente vai fazer. E vigiar as nossas ações. Orai e vigiai, propõe a doutrina espírita e as lições espíritas. Vigiar a nossa palavra. Mas para que a palavra não saia, temos que vigiar a nossa palavra já na origem, no pensamento, antes que ela saia.
Então temos que orar e vigiar para fazer o melhor. Temos que fazer o melhor no nosso dia a dia, nas ações que vamos fazer, nas atividades que temos por fazer. Eu, quando faço essa palestra presencial, normalmente eu pergunto às pessoas se tem alguém na plateia que adora lavar a louça. Gente, de 100 pessoas aparece 1 ou 2 que adoram lavar a louça. Aí eu pergunto, então todos os demais usam louça descartável? Claro que não, as pessoas dizem. Então, como é que faz? Deixa suja? Não, a gente lava. Não, pera um pouquinho, se você não gosta de lavar e lava, porque tem que lavar. Ou não? Se você tem que lavar a louça, gostando ou não, tem que lavar a louça, não é melhor lavar a louça cantando? Alegre? Descontraído? Tem que lavar e passa mais rápido. Mas se eu ficar ali lavando, remoendo, e tem que ter um outro pensamento, quando a gente está aborrecido com a louça que tem que lavar, tem um outro pensamento. Eu estou lavando a louça porque tive comida. Tem muita gente que não tem nem comida. Não tem louça para lavar porque não tem comida. Então, ao invés de reclamar da louça para lavar, agradecer a louça que eu tenho que lavar. Muitas vezes a gente luta para arrumar um emprego. Está difícil, agora está difícil, muita gente desempregada, ainda mais com esse esquema de pandemia e muitas consequências pesadas na economia. Mas, aí eu arrumo um emprego. Aí eu arrumo um emprego, eu fico reclamando das tarefas que tem que fazer, fico reclamando do patrão, fico reclamando disso. Ficar reclamando daquilo que não está ao nosso alcance e mudar é sofrer duplamente. Sofrer pela tarefa que tem que realizar e sofrer por estar enchendo a cabeça de reclamações, lamúrias e assim por diante. Então, se temos que fazer, que façamos bem feito. Qualquer coisa. Façamos com qualidade. O melhor possível, dê o melhor de si. Isso tudo nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus também, com palavras diferentes, com situações diferentes e assim por diante. Até ele nos convida a fazer bem feito o seu Evangelho, quando ele diz, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Mas se a fizer bem feito, se a fizer adequadamente. Então vejam bem, Teotihuacan era a cidade onde os homens viravam deuses. Porque o jovem tolteca que teve o sonho de que o ser humano é luz, é amor, com isto ele criou esses 4 compromissos para as pessoas estabelecerem melhores critérios nas suas relações. Tenha a sua palavra impecável, não tire conclusões, não leve para o lado pessoal, não tire conclusões e dê o melhor de si. Este é o nosso papel, este é o nosso compromisso. Então, precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Esses 4 compromissos já fariam... Dá para imaginar quantas confusões nós tiraríamos de nossas vidas, da nossa cabeça, as perturbações, incômodos, as mágoas, quantas confusões nós tiraríamos nas relações com os outros, conosco mesmo e com o outro, se nós cumpríssemos apenas esses 4 compromissos dos toltecas. Imagina se a gente cumprir o Evangelho de Jesus mais completamente. Porque ele ilumina o nosso caminho, torna o nosso fardo mais leve e o jugo mais suave. Manuel Filomeno de Miranda vai nos convidar para melhorar as nossas atitudes, para melhorar as nossas relações, para melhorar o mundo e conquistar o mundo de paz que sonhamos, primeiramente interno, e depois, à nossa volta, contaminar beneficamente à nossa volta. Bezerra de Menezes vai nos dizer que devemos conjugar os verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Vou repetir, para a gente encerrar. Conjugar os verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Que bela frase para a gente refletir no encerramento da nossa conversa. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. Paz e caridade de Dom Bosco pelo convite, pessoal de Fazenda Rio Grande, e a vocês que nos assistem pela paciência de nos ouvirem. Obrigado pela presença de vocês e vamos encerrar com uma prece, dizendo a Deus, nosso Pai, o quanto somos gratos por tudo e por tanto que recebemos, gratos pelas oportunidades, gratos pelas lições que em todas as épocas Ele nos enviou, gratos pela vida, gratos
por dois tipos de vida, pela vida no corpo físico nessa escola terra e pela vida eterna de espíritos imortais, filhos de Deus que o somos. Gratos por estarmos aqui neste mundo, aproveitando para o nosso próprio crescimento, para o crescimento do eu, que é o ser espiritual, que é o espírito, que é a alma. Então, muitas vezes nós lamentamos e reclamamos, mas devemos pensar o quanto temos que agradecer a Deus. Ou melhor dizendo, tudo temos que agradecer a Ti, Senhor. E em especial agradecer por ter nos enviado Jesus e agradecer a Jesus pelas lições do seu Evangelho. Estas lições que estão aí ao nosso dispor há 2000 anos. Que estas lições possam cada vez mais fazerem parte do nosso dia a dia e vivermos essas lições no nosso dia a dia. Obrigado, querido amigo. E a ti, querido amigo, aproveitamos para rogar as tuas bênçãos a todos nós. Somos necessitados das tuas bênçãos, todos nós, os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, as casas religiosas que nos socorrem, nos amparam muitas vezes, aos amigos e trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade Dom Bosco, que eles possam estar sempre focados e inspirados por ti em todas as suas atividades, não só na casa espírita, mas no seu dia a dia, em todas as suas relações. Mas também te rogamos as bênçãos, caro amigo, aos nossos irmãos que perambulam pelo mundo, e muitos perambulam literalmente porque não vos conhecem e não conhecem ao Pai. Para estes, as dores e as aflições se tornam, por certo, mais intensas. A estes e a todos que sofrem de uma maneira geral, rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua inspiração e principalmente a tua orientação. E certos, caro amigo, de que atendes às nossas rogativas, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus esteja sempre conosco e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.